Aleluia, Jesus. Soberano Deus, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de eu poder estar aqui, meu Pai, para falar algo, meu Pai, de mim. Algo, Senhor, que o Senhor tocou no meu coração. E eu espero, meu Pai, que através do que o Senhor tocou no meu coração, possa alcançar pessoas, possa alcançar vidas. E eu te peço, Senhor, que não seja eu falar, Pai, mas que seja o Senhor falar através da minha vida. Então eu te peço, Espírito Santo, se faça presente aqui neste lugar. Se faça presente no meu meio, no meu coração. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor visita o meu coração nesta noite. Que o Senhor venha sondar o meu coração. Que o Senhor possa, meu Pai, falar algo que possa, Senhor, através da minha vida, meu Pai, alcançar pessoas. Eu não sei, Pai, mas eu sei que é o Senhor que vai falar algo através da minha vida. Então, Pai, que não seja eu, mas que seja o próprio Senhor. Assim como o Senhor fez com Jeremias. Ele tinha medo de falar. E o Senhor encorajou Jeremias dizendo que somente o Senhor colocaria as palavras na boca de Jeremias. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor colocar as tuas palavras sobre a minha boca. Eis-me aqui como um instrumento. Eu falei que não fugiria mais do meu chamado, que não fugiria daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então que seja, não seja eu, mas que seja o Senhor a falar comigo, a falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava aqui meditando a palavra do Senhor. Na verdade, eu não estava meditando, eu estava orando primeiro. Eu estava orando. E quando eu estava orando, veio uma lembrança de uma pessoa muito especial, querida, que falou comigo ontem sobre quem é você? Perguntou para mim. E eu não soube responder. E aí, quando foi hoje, eu tive um culto maravilhoso. Desde ontem foi aniversário da igreja. Aqui onde eu congrego, foi maravilhoso. E o Senhor pôde falar comigo, falou hoje novamente. E algo que me chamou a atenção foi hoje, quando eu estava aqui no meu quarto orando ao Senhor. Comecei a falar com o Pai. E eu fui analisar a minha vida. E aí, de repente, veio um versículo da Bíblia que fala assim, que está lá em Filipenses 3:13, que vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E eu estava orando e veio esse versículo na minha mente. E aí eu fui perguntar para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer falar comigo? E na verdade, essas semanas o Senhor vem falando sempre, ao longo até do mês, sobre esse versículo, mas fiquei despercebida. E aí eu orando veio sobre o meu pai. Eu perguntei para o meu pai e falei assim: pai, eu queria saber como é que era minha mãe, como é que foi a infância da minha mãe. Gente, isso é importante. Se vocês puderem compartilhar, compartilha. Compartilha, porque eu não venho aqui falar algo que é só de mim. Eu venho falar algo que é o Senhor, o próprio Senhor, que está me direcionando. Então eu sei que de alguma forma o Senhor vai falar com alguém. E é sobre identidade. E eu fiz uma pergunta para o meu pai. Falei: pai, eu queria saber como é que foi a infância da minha mãe. Eu queria, na verdade, saber não só da minha mãe, mas eu queria saber de mim. Sabe, eu queria que ele falasse algo de mim.
sobre a minha mãe, sobre eu. E na verdade eu só queria uma confirmação do que eu já sabia. Que eu fui rejeitada no ventre, né? Quando a minha mãe soube que ela estava grávida de mim, ela me rejeitou, mas eu estou aqui para não falar mal da minha mãe. Eu vim aqui dizer que minha mãe, ela enfrentou dores. Ela foi ferida, ela foi machucada. E eu cresci com isso, querendo entender por causa de um abraço que eu sempre esperava, de uma palavra amorosa que eu sempre esperava, mas eu cresci sem entender o motivo. E hoje eu entendo que minha mãe deu para mim o que ela recebeu. E aí eu fiz essa pergunta pro meu pai e ele pegou e falou que conversaria comigo pessoalmente. E aí eu vi meu pai, não fui atrás, não perguntei. E hoje eu orando aqui, o Senhor falou para mim, para que eu venha esquecer das coisas que ficaram para trás. E que eu venha avançar adiante. E o Senhor está falando para mim, filha, olha agora para o futuro. E eu estava aqui orando e eu fiquei analisando, Senhor, eu perdi tanto tempo. Eu perdi tanto tempo da minha vida sem saber da minha vida, sem saber da minha identidade, sem saber quem sou eu. Eu sei que eu sou filha de duas pessoas que o Senhor confiou para me colocar aqui neste mundo. E quando me fizeram essa pergunta, quem é você? Eu não soube responder. E aí, quando eu fui para a igreja, que o Senhor confirmou lá, eu sou filha de Deus. Eu sou filha amada. Não importa se minha mãe, não pôde me dar aquilo que eu estava suprindo, ou seja lá quem foi, alguém da minha família não pôde suprir o que eu estava querendo, um amor, um afeto, uma atenção. E eu esqueci que eu sou filha de Deus. O meu próprio Deus. Ele falou que ele me escolheu. E nisso eu fiquei paralisada a minha vida toda. Eu fiquei paralisada por tentar saber sobre a minha mãe, por espelhar na minha mãe, querendo saber quem era minha mãe. E fiquei fazendo pergunta para minha tia e para o meu pai querendo saber da minha mãe. Mas só que ontem eu fui refletir que eu preciso saber quem sou eu. Eu preciso saber quem sou eu. E hoje eu estou entendendo que eu sou filha de Deus. Eu sou amada, eu já ouvi isso várias vezes. Várias pessoas já falaram isso para mim. Vários pastores já falaram isso para mim, porque eu não quero citar não, porque às vezes eu posso esquecer. Que eu sou filha amada, mas eu não estava entendendo. Meu marido já falou, só que eu não estava entendendo. E hoje eu aqui orando, querendo saber da minha mãe, sendo que Deus falou assim, por que você não queira saber quem é você em mim? E aí o Senhor foi e me deu esse versículo, Filipenses 3:13, que é para esquecer do passado, esquecer das coisas passadas. Eu não quero que você vai procurar sobre a sua identidade de outra pessoa. Eu estava procurando a identidade da minha mãe, não. O Senhor, Ele quer que eu procure a minha identidade. Que eu descubra a minha identidade no Senhor. E é isso que eu vou fazer. Esquecer das coisas que ficaram para trás. Na verdade, não é nem esquecer, né? Na verdade, é pegar e colocar numa caixinha e deixar lá nessa caixinha. Porque esquecer, tem coisas que a gente não vai esquecer. Mas também a gente não pode ficar relembrando. E eu estou num momento da minha vida que eu estou buscando a minha cura. A cura interior.
tentando adaptar dentro de mim os meus traumas. Tem 3 anos que eu estou passando por um processo de cura, libertação. Graças a Deus eu estou sendo curada de ansiedade, depressão. Mas eu quero dizer que não é fácil. Mas se você não tiver pessoas ao seu lado para te ajudar, para interceder pela sua vida, é muito difícil você passar de um deserto, sair de uma caverna. É difícil, mas às vezes é necessário você viver dentro de uma caverna. E hoje eu escrevendo no meu devocional do livro Saradas para Sarar, eu falei que primeiro eu quero viver, eu quero firmar minha raiz para viver o propósito. Eu preciso primeiro firmar minha raiz para viver o propósito. E muitas das vezes a gente vai estar sozinha, não é porque o Senhor está nos abandonando, não é porque as pessoas estão nos abandonando, não. Amém, pastora. Amém, eu já saí dessa depressão, eu já saí. Amém, glória a Deus. Para nós nos amadurecer. É para amadurecer. Então vai ter momentos que você vai estar sozinho na sua caminhada, vai ter momentos que você vai estar sozinho no seu processo. Não é para você desistir do seu chamado, não é para você desistir do seu processo, não. É para você amadurecer. E aí eu fico perguntando, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida no mundo. Tanto tempo, mas foi necessário para me poder passar por algo no mundo, sofrer frustrações, sofrer muitas coisas, para me poder ajudar alguém que está no mundo, precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um conforto. Mas hoje eu estou buscando curar-me, buscar as minhas curas interiores, colocar atadura nas minhas feridas. Então, é isso que eu estava aqui orando. E o Senhor falou fortemente no meu coração, para de buscar a identidade de outras pessoas. Busca a sua. E eu fiquei a vida toda buscando a identidade da minha mãe. Eu ficava buscando a identidade dela, mas eu nunca busquei a minha identidade. E hoje eu estou disposta a buscar a minha identidade no Senhor. Hoje eu estou disposta a tirar de dentro de mim tudo aquilo que não agrada o Senhor. Eu preciso me descobrir verdadeiramente, entender que o Senhor, que Jesus, Ele é o único suficiente na minha vida. E que não há outro além dele na minha vida. Foi igual uma vez, pessoas falaram assim para mim, quem é o primeiro na sua vida? Aí eu falei que era Deus. E na verdade não estava sendo Deus. Eu coloquei pessoas em primeiro lugar na minha vida. E aí eu estava ouvindo a palavra que o pastor pregou, falou assim, quantos por cento você dá? Às vezes a gente dá 10% do dízimo, mas a gente não dá 10% do nosso tempo para Deus. E aquilo me fez refletir. Aquela palavra que o pastor pregou, ela veio como uma flecha dentro de mim. E aí eu comecei a analisar, eu não estou dando nem 1% do meu tempo para Deus. Aí foi quando eu comecei a orar. Senhor, eu preciso ter uma intimidade com o Senhor. Eu preciso voltar, falar com o Senhor. Me ajude. Foi quando eu comecei a orar. E aí quando eu comecei a acordar de madrugada, eu falei, Senhor, eu não estou dando conta de orar esse horário. Aí o Senhor, não, eu vou te acordar a tal hora. E o Senhor está sempre me acordando. E aí eu comecei a praticar. Quem vê os meus devocionais, vê aí nas minhas postagens, que todos os dias eu coloco uma frase da palavra, uma mensagem da palavra. Eu coloco a mensagem do livro, né, Saradas para Sarar. E todos os dias eu vou colocando, mas eu estou colocando isso para mostrar para as pessoas? Não. Eu estou mostrando para as pessoas o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não estou postando algo para mostrar
mostrar para as pessoas, eu estou mostrando para elas o que Deus está fazendo na minha vida. É tipo um testemunho todos os dias. E eu pude ouvir de pessoas que elas estão falando que elas estão querendo fazer isso que eu estou fazendo. Que é todo dia você pegar e postar um versículo, né? Um versículo da Bíblia. E todos os dias eu venho com o meu devocional e eu vou colocando, aí eu coloco assim, eu boto nos post-it. Gente, eu amo post-it. Tem minhas canetas aqui coloridas, nas minhas postagens tem lá, né, no que eu coloquei os meus materialzinhos. Eu faço isso porque eu gosto dessas coisas de post-it, de canetas coloridas. Então, é algo que é de mim. E aí, todos os dias eu vou colocando, e todos os dias o Senhor vai falando comigo. Todo dia. E o que o Senhor está mais falando comigo nesses dias, o que eu estou mais ouvindo, é sobre cura. É sobre lixo, guardar lixo dentro da gente. E eu estou falando com o Senhor todos os dias. Senhor, tira de dentro de mim tudo aquilo, Pai, que não agrada o Senhor. O Senhor venha tirar de dentro de mim. E teve um devocional que eu gravei que fala sobre, parece ser forte, né? Ó, retire os lixos. Quantas vezes nós devemos tirar o lixo? E que lixos são esses? São aquelas coisas que a gente vai acumulando dentro da gente. É as mágoas, a falta de perdão, aquilo que você acarretou ao longo da sua vida dentro de você. E aí, sabe uma casa, quando você vai pegando entulho, lixo, e vai colocando dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, e você às vezes nem consegue andar, você fica ali perdida. Assim é dentro de nós. Dentro de nós acarretamos coisas, acarretamos lixos dentro da gente. E o Senhor está querendo limpar esses lixos de dentro da gente para transbordar. Ontem à noite foi falado na igreja assim, que nós precisamos chegar na presença do Senhor, na casa do Senhor vazias, para que o Senhor venha nos encher. E encher de quê? Da presença dele. Então a minha oração vai ser todos os dias: Senhor, me esvazia, me esvazia, me esvazia. Antes eu falava: Senhor, me ajuda a limpar, mas eu quero me esvaziar, para mim somente encher-me da tua presença. Então, que nós venhamos buscar a nossa identidade não em pessoas, não em parentes, não em família, não em amigos, que venhamos buscar a nossa identidade em Deus. Só no Senhor que nós devemos buscar a nossa identidade, a nossa cura interior. É no Senhor que devemos fazer isso. Porque é só o Senhor que pode curar. É só o Senhor que pode tirar nós do calabouço. É só o Senhor que pode tirar a gente da depressão, da ansiedade. Mas nós temos que pedir para Ele: Senhor, me ajuda. Porque com a força do meu braço eu não consigo. Mas com a força do seu braço eu posso conseguir, meu Pai. E se eu cair, meu Pai, me ajuda a levantar, me ajuda a levantar, me ajuda a levantar. Não fique caído. Não se proste diante das situações, das diversidades, das palavras malditas, das calúnias. As pessoas, elas vêm para nos envergonhar, mas aí você tem que saber se você vai querer ficar nesse ato da vergonha, não. Vai ter pessoas que vão falar algo para você, para te entristecer, para te humilhar. E aí você vai ter que entender se você vai querer pegar as palavras ruins e guardar, você vai descartar. Não, isso não me pertence mais. Essas palavras não me pertencem mais. Não tire conclusões precipitadas do que as pessoas pensam de você. Entenda que você tem que entender quem é você em Cristo. Quando nós descobrimos quem somos nós em Cristo Jesus, não tem ninguém, não tem nada que vai tirar isso da gente. A nossa identidade. Eu estou buscando a minha identidade no Senhor. Mas eu sei que eu sou filha amada, que eu sou filha querida. E o que minha mãe, eu pude entender o que minha mãe passou.
eu pude entender. Tem coisas que eu sei, que eu descobri algumas coisas assim da minha mãe, e eu pude entender que a minha mãe sofreu. Uma pessoa que o Senhor já recolheu, que foi minha mãe e minha tia, que eram pessoas assim que fazia parte do meu coração, minha avó materna. E foi um pedacinho de mim. Então, assim, os traumas que eu pude ver da minha mãe, da minha avó, da minha tia, é para mim não me entristecer, mas para mim me fortalecer. Eu sofri a vida toda com tantas imagens na minha mente, com tantas vozes do inimigo falando: você vai ser igual ela, você vai ser assim, você é abandonada, você é rejeitada. E eu cresci e eu falei: eu perdi tanto tempo na minha vida ouvindo a voz do inimigo. E hoje eu só quero ouvir a voz de Deus. Eu só preciso ouvir a voz de Deus. E entender que sem a palavra do Senhor é impossível. É impossível, sem você ler essa palavra, sem você meditar nessa palavra dia e noite, é impossível você ser transformada, curada, limpa, restaurada, santificada. É impossível. E eu estou me descobrindo. Cada dia eu estou me descobrindo. Mas quando você parar de ouvir a voz do inimigo, parar de ouvir a voz de pessoas que não agregam na sua vida, e ouvir a voz de pessoas que agregam na sua vida, você vai entender que o próprio Deus fala com você através de pessoas. Mas sem essa palavra dele, sem a palavra do Senhor, não tem como a gente ser transformado. E todos os dias eu estou lendo. Eu estou buscando o Senhor. Eu preciso dele. Eu preciso dessa intimidade com o Senhor. Eu preciso do meu Pai. Porque se ele falou que pode uma mãe abandonar um filho, se esquecer do filho que mama, ele jamais ele abandona a gente. Mas a gente prefere ouvir as vozes do inimigo. Como eu ouvi a minha vida toda a voz do inimigo dizendo que eu não era capaz, que eu não ia ser ninguém na minha vida. Que eu ia ser aquela pessoa suja pro resto da vida. Que eu ia ser pessoas que ia ferir pro resto da vida. Eu ouvi isso a vida toda. Foi necessário eu me abrir pro Senhor. E ouvi pessoas dizer para mim: você tá com o coração endurecido. E eu tenho que orar: Senhor, já que eu estou com o coração endurecido, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, Pai. Porque eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu não quero sempre estar ferindo, não. Eu quero ser curada para me ajudar a curar outras pessoas. Que o Senhor me use a minha vida para outras pessoas serem curadas. Mas eu não quero mais ouvir a voz do inimigo. Para de ouvir a voz do inimigo. Para de você olhar para o seu passado, quando você era pequena, que você ouvia falar: você não vai ser nada, essa menina não vai ser nada, essa menina só presta para chorar. E hoje eu estou me descobrindo que eu tenho um Deus, que eu tenho um Pai, que eu tenho Jesus Cristo, que pagou um preço pela minha vida. E o mais lindo é que Jesus, ele foi, mas ele deixou um consolador para nos consolar. E quem é esse consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo que transborda dentro da gente. Mesmo que você precisa tirar a sua sujeira, mesmo assim ele se manifesta um pouquinho dentro da gente. Mas quando ele se manifestar no extraordinário na nossa vida, vai ser quando você realmente reconhecer que você precisa tirar todas as mazelas, todas as sujeiras e saber que você precisa ser curado. Admitir: eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Quando você começar
curar dentro de você a sua cura física. Automaticamente, a sua cura física, Deus vai trazer a cura. Mas busca a sua cura interior. Busque se levantar. Busque ser sarada para sarar. Busque isso. Porque o Senhor está voltando. Jesus está voltando. E Ele está precisando de guerreiros, de guerreiras como nós. Para nos posicionar, para levantar, para nos santificar, para ajudar aquelas pessoas que precisam, que necessitam de uma ajuda, que necessitam de uma palavra, que necessitam de uma cura. Que vemos nos posicionar, que vemos nos levantar mediante a palavra. Sem essa palavra eu não vou a lugar nenhum. E é ela que está me transformando. É a palavra do Senhor que está me libertando. Então, é isso que o Senhor tocou no meu coração. E para não ficar só nas minhas palavras, que o Senhor me direcione nesta oração. Que não seja eu a falar, que não seja eu a orar, mas que seja o Senhor. Compartilhe essa live. Compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir. Compartilhe. Amém? Tem dias que a nossa alma chora. Tem dias que, às vezes, a gente quer ficar só ali, guardadinha, sem falar com ninguém. Mas o Senhor, Ele entende que a gente precisa desse momento. O Senhor, Ele entende que a gente precisa ficar, às vezes, na caverna para poder sair da multidão. Ele te entende quando você precisa sair da multidão e ficar na caverna. Mas o que o Senhor não quer é que a gente permaneça na caverna. Ele quer que a gente fique ali um pouquinho para descansar um pouquinho a nossa mente, ou porque você está com medo. Ele entende. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente permaneça no medo. O Senhor, Ele não quer que a gente permaneça na caverna. Não. Ele quer que a gente fique, mas que você saia da caverna. Então saia dessa depressão. Saia dessa ansiedade. Não deixe que o inimigo venha calar a voz do Senhor. Para um pouquinho para ouvir a voz do Senhor. Se for necessário, desliga-se um pouco das redes sociais. E fala que o seu pai está doendo aqui dentro de mim. Está doendo essa rejeição. Este abandono, que eu fui abandonada, que eu fui rejeitada. Está doendo, Senhor, o divórcio. Está doendo, Senhor, a cura, que eu preciso, a minha cura interior, minha cura física. Está doendo, eu não estou aguentando mais essa dor. Está doendo o luto, Pai, que eu ainda não dei conta de tirar o luto de dentro de mim. Está doendo, mas eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor cuida de mim. O Senhor está todos os dias batendo na porta do nosso coração, querendo entrar. Para nos restaurar, para nos curar, mas nós não deixamos Ele entrar. Mas hoje eu quero declarar sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, que Deus, Ele vai olhar, Ele já está olhando, Ele vai te curar. Ele vai curar de todos os traumas, de todos os abandonos, desses traumas emocionais. É o Senhor que vai te curar. Porque o Senhor está me curando de algo, de coisas que eu não dava conta, que eu pensava que eu nunca ia ser curada. E é o próprio Deus que está me curando. Mas Ele só está me curando porque eu estou aos pouquinhos entendendo que eu preciso deixar Ele entrar definitivamente. Então hoje, Senhor, eu falo para Ti, entra no meu coração. Eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar e me ajudar a tirar todos os traumas, a falta de perdão, tudo aquilo que eu acumulei, que eu guardei dentro de mim. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita cada família, visita cada lar, Pai, visita, Senhor, cada coração. Que o Senhor venha com a sua mão poderosa, Pai, sobre a vida dessas pessoas. Tire elas do calabouço, Pai. Mas o Senhor está falando, a porta está aberta do calabouço. Mas a gente prefere ficar dentro. A gente não sai. Acostumou tanto com as dores. Acostumou tanto com os traumas. Acostumou tanto que a gente não quer sair. Mas hoje eu quero dizer, eu vivi muito tempo
acostumado com as minhas dores, mas hoje eu resolvi sair. Eu não quero ficar presa mais. Eu não quero mais ouvir as vozes do inimigo. Eu somente quero ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, para de ouvir a voz do inimigo e ouve somente a voz do Senhor. E fala todos os dias: Pai, eu quero ser curada, eu quero ser curada, eu quero ser transformada em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita cada lar, visita cada coração, visita cada mente. E eu te peço, dê força, Senhor. Assim como o Senhor está me dando todos os dias da vontade de desistir, não é porque a gente quer, porque o inimigo, ele coloca tanta opressão, ele coloca tanto obstáculo, ele coloca tanta seta, mas a gente não pode desistir, porque tem um Deus lá no céu que está cuidando de nós. E ele está segurando na nossa mão e dizendo: filha, eu não vou te soltar, mas não te solte da mão do Senhor. Fique, permaneça nas mãos do Senhor. É isso que o Senhor tocou no meu coração. Eu quero deixar isso para vocês nesta noite. Não busque a identidade de seu filho. Não busque a identidade do seu pai. Não busque a identidade da sua mãe. Busque a sua identidade no Senhor. Porque quando você buscar a sua identidade, você vai entender que o Senhor vai fazer o extraordinário na sua vida. Eu parei a minha vida toda buscando algo em pessoas, sendo que eu tinha que buscar primeiro em Deus e buscar em mim, dentro de mim. Tem uns tesouros escondidos dentro da gente. Mas para esse tesouro ser revelado, a gente precisa se levantar no Senhor. A gente precisamos entender que é Deus. O meu devocional todos os dias é para Deus. Quando eu acordo, meu primeiro pensamento é para Deus. Eu não dou nem bom dia pro meu marido primeiro. Primeiro, meu bom dia é para Deus. E eu quero dizer que o tempo que eu perdi no mundo, eu quero esse tempo com Ele. Porque hoje eu estou entendendo que Ele é a melhor pessoa da minha vida. Deus, Ele é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. É Ele. Eu não dou conta mais de sair da presença do Senhor. Um dia eu pedi ajuda: Senhor, me ajuda a voltar. Porque se o Senhor me ajudar a voltar, Pai, sair dessa vida de escravidão, eu nunca mais vou sair da Tua presença. E desses tempos que eu tô, 6 anos, se eu não me engano, vai fazer que eu tô na presença do Senhor, nenhum momento me passou de sair da presença do Senhor. Já teve os momentos de eu desistir, sim, mas não de sair da presença, mas de ficar em casa. Mas não de sair da igreja. Por mais que as pessoas falem: eu fico em casa, mas a igreja é importante na vida da gente. Porque é lá que Deus usa pessoas. É lá na igreja que Deus usa vasos para te levantar, para te ajudar, para te sustentar e para trazer esse alimento aqui, que é a palavra dele diária. Então, para vocês que estão chegando agora, eu estou encerrando a live. Eu só vim aqui dar uma passadinha para dizer o que Deus tocou no meu coração para dizer. E eu quero dizer para você: veja do começo essa live. Mas não fique só para você. Compartilhe para pessoas que precisam descobrir a sua identidade em Deus, a sua identidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Busca a sua identidade, que você vai ver o extraordinário do Senhor, o extraordinário do Espírito Santo acontecer na sua vida. Busca a sua cura. Reconheça que você precisa dessa cura. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Poderosamente. E declaro sobre a vida de vocês que o inimigo não tem poder. Ele não tem poder. O único que tem poder para derrotar o inimigo na sua vida é Deus, se você permitir. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.